Eu carregava o sonho do meu pai, não o meu. Passei 62 anos sustentando uma empresa que era a vida dele. Mas eu nunca parei para me perguntar, e o meu sonho? Deixa eu te contar essa história, a minha história. Eu tinha uma confeitaria. Na verdade, a confeitaria era do meu pai, mas desde criança eu sempre estava lá dentro. Eu saía da escola e ia direto para a confeitaria. Aprendi tudo. Os recheios, as massas, os segredos, tudo eu aprendi. Eu sabia o nome dos clientes antigos, o que eles gostavam. Quando eles entravam na porta, eu já sabia o que eles iam comprar. Eu conhecia aquela empresa como ninguém. E o meu pai adorava isso. Eu era a filha escolhida, a filha em quem ele confiava como ninguém. Ele confiava muito em mim. Ele acreditava muito em mim. Ele sempre dizia que eu era a filha que um dia assumiria tudo quando ele não mais estivesse aqui. E eu ouvia aquilo assim como algo que me deixava muito envaidecida. Inflava o meu ego por ser a filha escolhida do meu pai. E eu enxergava tudo isso assim dele me dizer que eu que seguiria aquela empresa quando ele não estivesse mais aqui, como muito amor, como reconhecimento, e era e foi mesmo. Com certeza. Mas também era uma responsabilidade muito grande que eu estava recebendo, que meu pai estava depositando em mim, para uma criança que nem sabia ainda o que queria ser. Eu era uma menininha de 7, 8 anos. Eu nem sabia o que eu queria ser, se eu queria ser dona de confeitaria. Tanto que quando chegou na hora de eu escolher uma profissão, eu sonhava em fazer psicologia, eu sonhava em ter meu consultório ou trabalhar numa clínica, mas eu não fiz. Eu fiquei na confeitaria, porque meu pai dizia que a confeitaria precisava de mim, que ele confiava em mim, que ali estava o meu futuro, que ninguém conhecia o negócio tão bem como eu, além dele. Eu acreditei e aceitei, porque afinal, decepcionar meu pai não era, nunca foi uma opção para mim. Os anos passaram, meu pai morreu e eu assumi a empresa, de corpo e alma, diuturnamente, full time. Assumi a tradição, assumi o legado, assumi os funcionários, assumi as contas, assumi o sonho que era do meu pai. Assumi tudo. Mas o sonho era meu ou era do meu pai? Essa foi a pergunta que eu demorei décadas para me fazer. O sonho era meu ou era o sonho do meu pai que eu havia assumido? E enquanto eu mantinha tudo funcionando, a vida acontecia. Meus filhos nasceram, meus netos nasceram, meus filhos cresceram, as festas aconteceram, as viagens aconteceram e muitas vezes eu não estava lá, participando com eles, com a minha família, porque eu estava dentro da confeitaria, porque eu estava lá trabalhando, controlando, resolvendo para que tudo funcionasse como tinha que ser, como eu achava que tinha que ser, como meu pai fazia. Meu casamento não resistiu, mas eu nem tive tempo de olhar para isso, porque eu continuava lá dentro da confeitaria, corpo e alma, o dia inteiro, full time. Porque eu acreditava que tudo dependia de mim. Pelo menos essa era a história que eu contava para eu mesma. Se eu me afastar daqui, nada funciona. Tudo depende de mim. Assim como meu pai pensava quando estava vivo, cuidando da confeitaria. Eu herdei também isso. Até que um dia surgiu uma pergunta que eu não conseguia mais ignorar. Quem seria eu de verdade se não precisasse estar lá dentro sustentando tudo o tempo todo, o dia todo, todos os dias? Quem seria eu se simplesmente pudesse viver
Quem seria eu se tivesse escolhido o meu próprio sonho? Quem seria eu? Onde eu estaria? O que estaria fazendo? Porque eu me dei conta que existe uma diferença muito grande entre cuidar de algo por obrigação e carregar tudo por obrigação ou fazer por amor. É uma diferença muito grande. E eu comecei a me dar conta. Depois de 62, com 62 anos de idade. Me dei conta que durante todo esse tempo eu confundi as duas coisas, obrigação e amor. Amor a quem? Ao meu pai. Obrigação por quê? Porque ele me colocou nessa situação e eu aceitei por amor a ele. Por amor a ele, mas por obrigação de continuar o legado dele. Eu confundi. E é possível que talvez por isso eu estivesse sempre tão cansada, tão exausta, que eu não queria, saindo de lá da confeitaria, eu só queria ir para casa tomar um banho e descansar para o dia seguinte, cedinho, estar lá abrindo as portas e tudo funcionando. Eu não tinha lazer, eu não tinha prazer, eu não tinha nada. Nunca sobrava tempo, eu nunca deixava sobrar tempo para mim. Eu nunca me dava tempo, eu nunca me olhava, eu nunca me via. Só a confeitaria e tudo funcionando. E quando eu estava exausta ou adoecia e um dia eu precisava ficar em casa, eu me sentia muito culpada. Parecia que eu estava negligenciando o negócio, a padaria do meu pai. E eu acreditava que eu era a única responsável por manter tudo funcionando. Até eu perceber que algumas responsabilidades realmente eram reais. Dependiam de mim. Mas outras eram pesos que eu carregava porque eu nunca tive a coragem de me perguntar: e o meu sonho? A confeitaria abria cedo e antes de abrir eu já estava lá. A confeitaria fechava e eu continuava lá. Os funcionários me admiravam, os clientes elogiavam minha dedicação, diziam que meu pai devia estar muito feliz se estivesse me vendo. A família dizia que eu era uma mulher muito forte para manter o negócio assim funcionando tão bem e dando tanto lucro para todos da família, porque era dividido para todos. Mas havia uma pergunta que ninguém me fazia e eu mesma não ousava me fazer. Eu estava feliz? Porque a verdade é que todos esses anos, toda a minha vida, eu me preocupei em realizar o sonho do meu pai. Nunca parei para me perguntar sobre o meu sonho. Me conta uma coisa. Você já percebeu, ou já viveu, ou está vivendo uma vida que faz sentido para todo mundo, menos para você? Porque você não está vivendo a sua vida, você está vivendo a vida do outro? Está vivendo aquilo que esperam de você? Pois eu cheguei a essa conclusão, depois de tantos anos, e fiz mudanças. Eu mudei. Eu fui viver o meu sonho, fui realizar o meu sonho. Eu estudei psicologia. E aos 66 anos, eu formei.